Capítulo 1222, O Segredo sob a Terra. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel. Padrinho Zhao Feng havia se esquecido completamente da batalha ocorrendo no palco. Seus olhos estavam focados inteiramente no subsolo. Bem no fundo da terra, um homem de pele negra estava sentado de pernas cruzadas diante de uma porta de pedra, um disco redondo na mão. Parecia haver algum tipo de proteção na porta de pedra. O núcleo desta matriz era um pentágono, que derramava a energia dos 5 elementos no resto da matriz. Zhao Feng descobriu que, ao passar seu sentido divino sobre ele, não conseguia sentir nada. No entanto, seu olho esquerdo estava lhe dizendo que o que ele estava olhando era real. Estava claro que o homem de pele negra havia colocado algum tipo de escudo de ocultação. O que está por trás dessa matriz? Zhao Feng estava extremamente curioso. Essa pessoa estava correndo riscos enormes ao tentar quebrar a barreira de selamento sob os pés de tantos quase-deuses e deuses verdadeiros. O que pode estar atrás daquela porta? Tinha que valer a pena todo o perigo. Não demorou muito para adivinhar que devia haver algum tesouro incrível dentro. Eu sou o único que percebeu isso até agora. Eu poderia esperar até o final da reunião marcial para ir, mas não sou páreo para ele sozinho. Zhao Feng estava bastante preocupado. Este homem de pele negra era muito forte, no nível de pelo menos um deus verdadeiro de 5º grau. Mesmo que Zhao Feng usasse todos os métodos à sua disposição, ele ainda não seria capaz de lutar com aquele homem se fosse sozinho. Mas se ele permitisse que todos os presentes soubessem desse assunto, ele acharia muito difícil tirar alguma coisa disso, então fazer isso não seria benéfico para ele. Talvez eu possa colaborar com ele. Um sorriso astuto apareceu nos lábios de Zhao Feng. Bang! Bang! No palco, as firmes paredes de terra explodiram de repente. O jovem vestido de dourado caiu no chão e não se levantou. Da próxima vez, posso lutar com o quase-deus Jinzen. O homem de pele amarela gritou com entusiasmo. Ele ganhou. Isso significa que, para sua próxima luta, ele terá a chance de lutar com o gênio da classificação de quase-deus. A multidão estava em alvoroço. A maioria deles não tinha ideia de como o homem de pele amarela derrotou o jovem vestido de dourado. No entanto, todos eles anteciparam a visão de um gênio na classificação de quase-deus entrando no palco. Afinal, muitos dos quase-deuses presentes pretendiam participar da próxima competição de classificação quase-deus, e certamente não havia mal nenhum em ter uma referência. Quase-deus Jinzen, você não pode tratar essa pessoa levianamente, advertiu o ancião de manto dourado ao lado do quase-deus Jinzen, seus olhos brilhando com uma luz forte. Este jovem é membro da raça rocha da terra, mas sua linhagem sofreu uma mutação suficiente para que ele pudesse se classificar entre os 500 primeiros das 10.000 raças antigas, continuou o ancião de manto dourado. Você está me desprezando demais. Os olhos do quase-deus Jinzen estavam apáticos. Ele estava extremamente confiante em si mesmo. O encontro marcial de Golong tinha uma regra que uma pessoa não podia lutar 2 batalhas seguidas. Por isso, assim que esses 2 lutadores deixaram o palco, uma multidão correu para serem os próximos. O quase-deus Mugi estava entre esta multidão, assim como o povo da raça Água Celestial e alguns outros quase-deuses que queriam derrotar Zhao Feng na frente da quase-deus Tianshui na esperança de ganhar seu favor. Até o quase-deus Jian Feng estava atacando. Vosh! Uma figura vestida de branco foi a primeira a chegar ao palco. Eu gostaria de solicitar uma luta instrutiva com o bom senhor. Este homem vestido de branco olhou para Zhao Feng e deu um sorriso malicioso. Essa pessoa era ninguém menos que o King da raça Água Celestial. Da última vez, Zhao Feng só foi capaz de derrotá-lo e capturá-lo porque aquele gato patife apareceu de repente e o feriu gravemente. Além disso, o King acabou de testemunhar a força de Zhao Feng um momento atrás e viu que ela não havia mudado tanto. Após sua própria derrota, o King voltou à raça e começou a melhorar sua força vigorosamente. Ele deu grandes saltos em todos os aspectos, e seu poder disparou. Desta vez, ele estava absolutamente confiante de que poderia derrotar Zhao Feng em uma luta justa. Outro está desafiando.
Eu ouvi há muito tempo que esse garoto de cabelos dourados teve algum tipo de conflito com a raça Água Celestial. Todos mais uma vez se concentraram em Zhao Feng. Embora o King não fosse o mais forte na raça Água Celestial, a raça Água Celestial ainda era uma facção 4 estrelas de ponta. Portanto, o King era provavelmente muito mais forte do que o quase Deus Grito do Trovão. Outro chegou antes de mim. Desta vez, ele está acabado. O quase Deus Mug deu um sorriso sinistro. O King provavelmente era ainda mais forte do que ele. A derrota de Zhao Feng estava assegurada. Você ainda se atreve a me desafiar? Parece que você não aprendeu a lição. Zhao Feng riu enquanto descia para o palco. Essas palavras chocaram os espectadores. Eu não achei que esse jovem de cabelos dourados já tivesse lutado contra o King antes. E parece que foi o King que perdeu. A maioria dos espectadores aqui não tinha ideia do tipo de rancor que existia entre Zhao Feng e a raça Água Celestial. Você está procurando a morte. O King ficou completamente furioso com as palavras de Zhao Feng, e ele imediatamente ativou sua linhagem e atacou. Ele estava tão ansioso para derrotar e humilhar Zhao Feng que ativou sua linhagem assim que pôde. Bzzz. Bzzz. O corpo de King tornou-se um líquido semi-transparente, flutuando no ar como um espírito em alta água. Sob seus pés, o redemoinho de vento e água começou a girar. Swoosh. Conforme ele se movia, o redemoinho sob os pés de King ficava cada vez maior, o poder contido nele mais terrível do que nunca. A intenção da água e do vento de King já atingiu o 2º grau. O quase Deus Lin Guang acenou com seu leque e deu um leve acenos de aprovação. Parecia que King havia sido tão provocado pela maneira como Zhao Feng o tratou, tão direcionado a se tornar mais forte, que todo o seu potencial foi liberado. Morra! King entrou no redemoinho de vento e água e avançou contra Zhao Feng. À distância, Zhao Feng podia sentir a sucção e a força de trituração em seu corpo. Svish! Zhao Feng já havia ativado o corpo sagrado do relâmpago, mas desta vez, ele liberou ainda mais de seu poder. Domínio da força física do relâmpago. Um domínio de força física formado por relâmpagos de 5 cores emergiu do corpo sagrado do relâmpago de Zhao Feng e envolveu o King. O King imediatamente começou a desacelerar. Crackle. O relâmpago de 5 cores colidiu com a energia eólica de King, os dois se neutralizando. Quebre. King circulou seu poder divino de água e vento, e o redemoinho sob ele imediatamente ficou ainda mais frenético. Bang. O poder opressor do redemoinho esmagou o domínio da força física do relâmpago. Bem abaixo da terra, o homem de pele negra estava muito perturbado com a batalha ocorrendo acima dele. Quando terminará este encontro marcial? O homem de pele negra desejava muito que este encontro marcial de Golong terminasse um pouco mais cedo. Nesse momento, o homem de pele negra de repente fez uma careta de choque. Uma voz fraca falou em sua mente. Saudações. Podemos trabalhar juntos. A voz de Zhao Feng falou. Quem é você? A expressão do homem de pele negra se contorceu. Ele nunca esperou que alguém o descobrisse. Estou lutando logo acima. Eu vim trabalhar junto com você. Zhao Feng deu uma risadinha. Divida o tesouro atrás do selo comigo, ou então contarei a todos aqui sobre este segredo. Zhao Feng continuou. Se você fizer isso, não vai ganhar nada com isso. Além disso, se você contar a todos sobre este assunto, eles vão se perguntar como você sabia o que estava acontecendo aqui em primeiro lugar. Se eu alegasse que você estava comigo, eles não o deixariam ir. O homem de pele negra se recompôs lentamente e mandou uma mensagem para Zhao Feng de volta. Zhao Feng era um mero quase Deus. Ele estava ficando um pouco à frente de si mesmo se pensasse que poderia obter uma parte igual do tesouro de Deus dos 5 elementos. Eu posso simplesmente quebrar o matriz antes do tempo. Então, todos saberão e ninguém suspeitará de mim. Zhao Feng respondeu. Você ao menos tem a habilidade? O homem de pele negra zombou. Zhao Feng estava atualmente no meio da batalha. Como ele poderia quebrar a matriz sem ninguém perceber? Bang. Bang.
No palco, a batalha entre O King e Zhao Feng atingiu seu auge. Tela do abate de água. O King apertou uma das mãos e dois enormes redemoinhos de vento e água apareceram imediatamente à esquerda e à direita de Zhao Feng e começaram a se fechar para transformá-lo em uma pasta. Você é muito forte. Vou ter que usar minha força total. Zhao Feng proclamou de repente. Força total? O King foi pego de surpresa. Claro, ele tinha adivinhado que Zhao Feng estava se segurando em sua batalha anterior. Mas qualquer um teria alguns trunfos que só usaria quando fosse absolutamente necessário. O King não era diferente. A multidão ficou ainda mais animada. Eles estavam prestando mais atenção a Zhao Feng do que a um prodígio da classificação de quase Deus. Se Zhao Feng dissesse que agora usaria toda a sua força, eles naturalmente queriam ver o quão forte ele realmente era. Svish. Relâmpagos piscantes de 5 cores começaram a surgir do corpo de Zhao Feng. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng usou o poder divino dos 5 elementos para disparar 2 palmas de relâmpagos de 5 cores à sua esquerda e direita. Bang! Bang! Os 2 enormes redemoinhos foram pulverizados. Esta é ponto. Intenção dos 5 elementos. A expressão de O King congelou como se ele tivesse levado um golpe forte. Em sua primeira derrota, Zhao Feng não possuía nenhuma energia de intenção enquanto estava prestes a alcançar o primeiro grau da intenção da água e do vento. Mas agora, quando sua intenção da água e do vento atingiu o segundo grau, Zhao Feng já havia compreendido a intenção dos 5 elementos. Mesmo que cada intenção individual dos 5 elementos de Zhao Feng estivesse apenas no primeiro grau, a combinação deles podia ultrapassar em muito a intenção da água e do vento de segundo grau. O King, eu venci você da última vez e, desta vez, com toda a minha força, ainda posso derrotá-lo. Zhao Feng deu um sorriso presunçoso e atacou O King com seu poder divino dos 5 elementos. Embora Zhao Feng afirmasse que estava usando toda a sua força, ele ainda estava segurando a maior parte dela. Por exemplo, Zhao Feng havia realmente alcançado o segundo grau em cada elemento da intenção dos 5 elementos, mas ele estava agindo como se só tivesse alcançado o primeiro grau. Não. Eu devo vencer. O King ficou tão afetado que perdeu o controle de suas emoções. Kabum! O King levou sua linhagem ao limite, queimando seu poder divino para se transformar em um monstruoso Yao vindo do oceano. Redemoinho do massacre. Com uma expressão selvagem, O King afundou inteiramente no redemoinho sob seus pés. Voom! O enorme redemoinho de vento e água agora ocupava mais da metade do palco, a energia do vento e da água dentro dele em agitação frenética. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng fez circular o poder divino dos 5 elementos, pegando emprestada a energia do mundo para disparar uma enorme montanha de relâmpagos de 5 cores. Bang! Esta única palma forçou O King a sair do redemoinho. Zhao Feng circulou seu poder divino dos 5 elementos e avançou novamente. Bang! Bang! Depois de alguns confrontos, O King estava claramente perdendo terreno. Ele está perdendo. O King vai perder. Eu não achei que esse jovem de cabelos dourados teria compreendido a intenção dos 5 elementos, e ele atingiu um nível tão assustador em cada intenção. Com sua força, ele poderia entrar na classificação de quase Deus. Os espectadores conversavam entre si. Neste mundo, os fortes eram reverenciados. Se um fosse forte o suficiente, eles podiam fazer qualquer coisa. A demonstração de poder de Zhao Feng conquistou seu reconhecimento. Havia até algumas facções cujos deuses verdadeiros estavam começando a pensar em trazer Zhao Feng para o seu lado. Mas nenhum deles sabia que, bem no fundo do solo, havia uma pessoa muito mais agitada do que qualquer um deles. Intenção dos 5 elementos. O homem de pele negra ficou totalmente pasmo. Quando Zhao Feng usou a intenção dos 5 elementos, ele absorveu a energia dos 5 elementos do mundo ao redor. A energia dos 5 elementos da matriz à sua frente não era, naturalmente, exceção. Se Zhao Feng continuasse a absorver a energia dos 5 elementos ao redor, isso definitivamente afetaria a matriz e faria com que fosse quebrada mais cedo. Desacelere.
Eu concordo em trabalhar com você. Mas pare agora. O homem de pele negra enviou uma mensagem desamparada para Zhao